Alguma vez já bateu aquela curiosidade para saber qual é a peça mais importante numa frase? Bom, hoje a gente vai mergulhar fundo nos blocos de construção de qualquer idioma, os substantivos. Eles são literalmente a base sobre a qual a gente constrói tudo o que quer dizer. E para começar, que tal um pequeno desafio? Pensa comigo. O que América, um teste e Dr. Blanchard têm em comum? Parecem coisas totalmente diferentes, né? Um país, uma prova, uma pessoa. Mas olha, existe um fio invisível que conecta todos eles. E a resposta é: todos eles são substantivos. A melhor forma de pensar nos substantivos é como se eles fossem o elenco de uma peça de teatro. São os personagens que dão vida à história que cada frase conta. Sem eles, simplesmente não tem história. Não tem ação, não tem cenário, não tem nada. Então, este aqui é o nosso roteiro de hoje, o nosso mapa da mina. A gente vai começar conhecendo as estrelas da frase. Depois, vamos entrar no jogo dos nomes para ver os diferentes tipos. Aí, a gente descobre quem começa a ação e quem recebe. E por fim, vamos entender o que realmente existe por trás de um nome. Vamos nessa! Tudo pronto? Então, vamos para a primeira parte, conhecer as estrelas da frase. Porque assim como em qualquer boa história, a primeira coisa a fazer é conhecer os personagens principais, certo? Na gramática, esses personagens são os nossos substantivos. Ok, agora que a gente já conhece o nosso elenco, vamos para o segundo ato, o jogo dos nomes. Sabe por quê? Porque em qualquer história, nem todo personagem tem o mesmo peso. Existem as grandes estrelas e existem os figurantes. Vamos aprender a separar um do outro. E olha, a diferença é bem clara. De um lado, temos os substantivos próprios. São os nomes específicos, tipo México ou American Airlines. Eles são as estrelas do show, sempre com letra maiúscula. Do outro lado, os substantivos comuns, que são os papéis mais genéricos, como país ou empresa. Eles são os figurantes que não precisam de todo esse destaque. Vamos agora para a terceira parte, o iniciador da ação. Toda história precisa de um herói, não é mesmo? Alguém que faz as coisas acontecerem. Nas frases, esse papel importantíssimo é de um substantivo que funciona como um motor da história. E esse herói tem nome. É o sujeito. O sujeito é aquele substantivo que executa a ação do verbo. É ele quem está no comando, sabe? É quem leva a narrativa para frente. Não importa se é próprio ou comum, singular ou plural. É ele quem faz a história andar. Olha só este exemplo. Os meninos gostam de jogar futebol. A pergunta é: quem está realizando a ação de gostar? Exato, os meninos. Eles são o sujeito, os protagonistas dessa pequena cena. Mas a gente sabe que um herói não age sozinho. As ações dele sempre afetam alguém ou alguma coisa. E isso nos leva direto para a quarta parte, os personagens que recebem a ação. Vamos conhecer o elenco de apoio. O primeiro papel de apoio que a gente precisa conhecer é o objeto direto. Ele é o substantivo que sofre a ação do sujeito. Assim, na lata, diretamente. Se o sujeito chuta, o objeto direto é a bola. Simples assim. E para encontrar o objeto direto, tem um truque. Quase um kit de detetive. Primeiro passo: ache o sujeito e o verbo. Segundo, faça a pergunta mágica. O sujeito e o verbo fizeram o quê ou quem? A resposta é o objeto direto. Vamos testar isso na prática. Na frase, as meninas encontram um livro, o sujeito é as meninas e o verbo é encontram. Agora, a pergunta: as meninas encontram o quê? Um livro. Perfeito. Livro é o nosso objeto direto. Só que, às vezes, tem mais um personagem nessa jogada. Um que se beneficia da ação. Esse é o objeto indireto. Ele não recebe a ação de forma direta, mas sim o resultado dela, que geralmente é o próprio objeto direto. Nosso kit de detetive tem mais uma ferramenta. Depois de achar o sujeito e o objeto direto, é só fazer a pergunta final. A ação foi feita a quem ou para quem? A resposta vai apontar como uma lanterna direto para o objeto indireto. Olha este exemplo. Justin compra uma revista para a menina. Vamos lá. Justin, o sujeito, compra, o verbo, o quê? Uma revista, o objeto direto. Ok. E para quem ele compra a revista? Para a menina. Pronto. Menina é o nosso objeto indireto. Certo? Agora um teste rápido para ver se a gente está na mesma sintonia. Na frase, eu enviei a minha irmã um telegrama. Qual é a função da palavra irmã? Vamos pensar um pouquinho? Se a resposta foi objeto indireto, acertou em cheio. A lógica é: eu enviei o quê? Um telegrama. A quem? A minha irmã. É isso aí.
E com isso chegamos à nossa última parte. Agora a gente vai explorar uma função muito interessante do substantivo, quando ele serve para revelar a identidade de outro personagem da frase. É quase um truque de mágica. Esse papel especial é o de predicativo do sujeito. Ele geralmente aparece depois de um verbo de ligação, como ser, estar, tornar-se, e a função dele é basicamente dar um novo nome ou uma nova identidade para o sujeito. A dica de ouro aqui é procurar por um verbo de ligação. Se o substantivo que vem logo depois dele está renomeando o sujeito, criando quase uma equação matemática do tipo sujeito igual a este substantivo, bingo, é um predicativo do sujeito. Este exemplo aqui é perfeito. Meu pai é um engenheiro. O substantivo engenheiro vem depois do verbo de ligação é, e ele está de fato renomeando o sujeito, meu pai. Pai é igual a engenheiro. Fica bem claro, né? E é isso. Quando a gente entende os papéis de cada personagem, fica claro que toda a frase é, na verdade, um pequeno palco. E saber escalar o elenco certo, os sujeitos, os objetos, o predicativo, é o que transforma uma ideia simples numa mensagem realmente poderosa. A reflexão que fica é, agora que o elenco é conhecido, quem vai ser a estrela da próxima frase a ser construída?